Olá, meu café, minha mala que eu tenho que fazer, minha e do meu marido, olhando para essa vista maravilhosa que eu tenho aqui atrás de mim. Vocês querem ver? Peraí. Olha que lindo, gente. E nesse quarto aqui que eu já estive muitas vezes, já chorei muitas vezes, já pedi tantos conselhos a Deus que eu não queria ir embora desse ano e dessa casa sem antes falar com vocês sobre o tempo de espera. Ah, se vocês soubessem quantas vezes eu vim para casa do meu irmão e eu via a família dele, o que ele construiu tão lindo, e eu pensava, Deus, quando eu vou ter a minha? Até quando, né? E hoje eu tô aqui com meu marido, passando o Natal com a minha família, meus pais também estão aqui. Que bênção eu tenho vivido. Eu vou embora desse ano com somente gratidão. Somente gratidão. Teve um Natal que eu passei aqui, o penúltimo Natal. O último Natal eu passei no Brasil, foi quando o Thiago me mandou mensagem, e teve um outro Natal que eu passei sozinha em Nova York. E eu fico pensando assim, eu não vivo de nostalgia, porque os céus não se movem por nostalgia, mas eu gosto de lembrar da onde Deus me tirou e aonde Ele me colocou. E eu gosto de lembrar e trazer essa inspiração para vocês sobre aonde tudo mudou. E também foi num fim de ano. Também foi em um dezembro que eu decidi não mais permanecer no Brasil e comprar minha passagem e vir morar nos Estados Unidos, porque Deus já me pedia isso tinha tanto tempo e eu não tinha nunca coragem de ir, de fazer. Então, eu acho que esse vídeo é muito mais só para eu te levar a refletir e pensar sobre o que você pode fazer. O que Deus tem te pedido para você fazer que você não está fazendo. Qual é o passo de fé que você tem que dar que você não está dando. Muitos me perguntam como começou tudo isso, como que você conseguiu se manter, como foi sua caminhada. Eu acho que a caminhada, ela é individual, mas algo que todas têm são os passos de fé. É você acreditar e não duvidar, é você caminhar. Tem uma frase, claro, aqui no meu caderninho, que fala assim: filhos maduros se movem em fé. Que esse próximo ano você possa ser madura na fé, que você possa ser madura em se mover. Você tem que se portar como filha amada de Deus. Teu pai é o dono do mundo. Se porta como ela. Se portar como alguém que carrega uma promessa de Deus. Vocês podem olhar todos os meus vídeos antigos aqui desse canal. Todos os vlogs que eu fiz em New York City. Eu sempre falei, Deus tem alguém pra mim. Deus tem alguém pra mim. Deus tem uma família pra mim. Eu tenho certeza do que Deus tem pra mim. Eu sempre acreditei. Então acredita. O que você quer pra 2025? Qual é a promessa que Deus tem pra você? Você já sabe. O que você tem que renunciar? Quais são os seus passos de fé? É largar sua família e ir para algum outro país? É viver o que eu vivi? É trocar de emprego? É permanecer e não olhar para trás? Qual é? Pergunta para Deus, porque Ele vai te falar. Pede para Ele te revelar. E aqui eu anotei uma pergunta para mim mesma e para eu buscar isso dentro de mim. Como deve se portar alguém que carrega Jesus dentro de si? Você já refletiu sobre isso? Quantas vezes a gente está vivendo e não é como Jesus? O que você carrega dentro de si? Se porte como? É só questão de tempo. Se você crer e não duvidar, é só questão de tempo. Isso aqui eu anotei dia 3 de setembro de 2023. Se Deus pediu para você fazer, faça. Deus se tornou a fonte de tudo que precisamos. Ele é a fonte de tudo que a gente precisa. A gente não depende do tipo de terra, de números, de pessoas, de aprovação, da geografia. Você não depende de nada que é natural. Se Deus disse que vai acontecer, já aconteceu. Quando eu ainda não tinha ninguém na minha vida, eu já agradecia o meu marido. Sem falar nomes, nada. Eu falava, Senhor, obrigada pela família que o Senhor já tem pra mim. Obrigada pelo marido que o Senhor tá cuidando. Cuida dele, Senhor. Mostra pra ele o caminho, já que a gente não consegue se encontrar. Mostra pra ele o caminho pra me encontrar, Pai. E que seja no teu tempo. Mas obrigada, Senhor. Obrigada porque eu sei que o Senhor já tem alguém pra mim. Obrigada pela vida do meu marido. Agradece por algo que você ainda nem tem. Agradece. Agradece todos os dias. E abra o direito de entender. Larga a mão de querer entender tudo que acontece na sua vida. Larga a mão de querer entender da onde Deus te tirou, onde Ele tá te colocando. Larga a mão de querer entender tudo. Isso não é confiar. E essa frase aqui eu anotei pra mim mesma, mas eu vou passar pra você. Você só vai parar quando Deus te disser pra parar. Não busque aprovação. Não pare. Só pare se Ele te pedir pra parar. Você não vai parar. E nem eu. Vamos juntos para 2025. Até o próximo tempo de espera. Tchau. Obrigada por tudo. Eu amo vocês.